Numa época em que a maior parte dos adultos tinha atingido a maturidade, ninguém pensava em encontrar as soluções para os problemas do mundo. As exceções eram os grandes intelectuais e os loucos, que confundiam o mundo com um conjunto de fantasmas que habitavam nas suas cabeças. Hoje o mundo está povoado de loucos que se imaginam intelectuais. Com a ascensão do movimento antimanicomial, nós acabamos por viver numa espécie de sanatório a céu aberto. Pois bem, felizmente para alguns, infelizmente para outros, sejam muito bem-vindos ao sanatório. Versão brasileira, Herbert Richards. Olá, senhores! Pela primeira vez, estamos marcando presença neste canal. Eu não estou solitário. Eu, Eduardo, estou com meu amigo, meu grande amigo, Cacique Samar. Dê saudações indígenas para as pessoas, Cacique. E aí, pessoal? Apenas isso. O pessoal deve estar pensando quem são estes loucos. Bem, nós somos lá do canal que provavelmente vocês não conhecem, que tem 2 nomes, na verdade, né? O nome oficial é Esboço de Insanidade, mas atualmente estamos usando o canal com o nome de Esboço de Sanidade, mas vocês podem encontrar das duas maneiras, Esboço de Insanidade e Esboço de Sanidade, porque o canal já caiu por diversas vezes e acredito que irá cair de novo e a gente sempre volta. Se a gente perde o esboço de sanidade, a gente volta como esboço de insanidade. Perdendo o esboço de insanidade, a gente cria um novo, né? Por que que a gente faz isso? Porque acreditamos que algumas poucas almas acabam por serem ajudadas, não vou colocar salvas, né? Seria muita prepotência, mas são ajudadas com as coisas que falamos lá. Somos católicos, eu acho que isso é importante frisar, mas não falamos em nome da Igreja Católica, né? Somos apenas leigos. Não falamos em nome da Igreja, jamais. Então, não confundam as coisas. E fomos convocados pelo senhor Hernani para fazer uma saga aqui de vídeos tratando dos assuntos que nós tratamos no nosso canal, que são assuntos que são do nosso ciclo. Interesse pessoal. Exatamente. Então, essa questão das teorias conspiratórias, demonologia, religião de maneira geral, que envolve a demonologia, falamos um pouco sobre literatura, temos nossos amigos lá no Esboço de Sanidade que têm outros interesses diferentes dos nossos e acabam colaborando em outros assuntos, como literatura estrangeira, literatura nacional, enfim, falamos de coisas, não somente sobre coisas de maluco, certo? Também tem coisa de gente normal por lá. É isso, é importante. Exatamente. E por isso chamamos a atenção de algumas pessoas e acabamos aqui. Estamos aqui para tratar destes temas. Então, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais já desde já do que vamos tratar aqui e para além disso, vocês podem passar no nosso canal e conhecer melhor. Hoje, neste primeiro episódio, vamos tratar de maneira geral, não querendo cair em repetições, ou seja, o que o Coroa Católico, por exemplo, já tratou na coletânea de vídeos Dele. que ele Sim. fez. A nossa ideia é tentar fugir o máximo possível de questões que todo mundo já sabe. O nosso foco, na realidade, é tentar deixar mais clara algumas questões que têm se perdido com essa questão das misturas de religiões, passada de pano aí pro espiritismo, umbanda, enfim. Mas antes de iniciarmos, eu quero pedir que vocês nos acompanhem numa oração, porque todo episódio começaremos com uma oração, porque estes temas que nós tratamos são temas delicados que envolvem a questão espiritual. E é importante lembrar que sempre demônios nos cercam, mas sempre anjos estão a nos proteger também. Então, vamos pedir a proteção. Com você, Cacique. Nós encomendamos a ti, nossa querida e amada Santa Mãe Maria. Envolva-nos com teu manto e proteja-nos, pois somos inteiramente da Senhora.
Dito isto, Amém. Eduardo, o que nós temos para hoje, cara? Bem, para iniciar, nosso querido Hernani nos indicou alguns temas interessantes que eu acredito que faça parte do imaginário da maioria da população, principalmente no Brasil, que essa questão da religião é bem turva, né? As pessoas não têm mais a clareza em nada, e o assunto religioso se tornou um assunto que vem sendo tratado de maneira jocosa, tanto em filmes de comédia, que no Brasil tem alguns de péssimo gosto envolvendo religião, nos filmes de terror, que sempre mostram a religião de uma maneira bem caricata, né? Padres fazendo coisas inadequadas. Então isso acaba invadindo o imaginário popular. E como eu disse, o nosso objetivo é tentar deixar as coisas mais claras. Desde já, aqueles que querem de fato aprender mais sobre o assunto, obviamente que você deve procurar autoridades no assunto. A maior autoridade, e ninguém pode negar isso, no Ocidente são os padres exorcistas. Então, procure padres exorcistas. Se você não sabe nenhum vivo, procure escritos, né? Ou se você não tem acesso a nenhum padre exorcista, você pode procurar escritos destes padres. E nós recomendamos o padre Fortia e o padre Gabriele. São dois padres que têm uma ampla experiência com exorcismo. São padres exorcistas. Então, se vocês quiserem se aprofundar, vá direto na fonte, vá à fonte primária. Nossa ideia é apenas introduzir e deixar mais clara coisas que já deveriam ser claras. Cacique, uma coisa que as pessoas acabaram por abandonar foi a questão da existência do demônio. Pelo menos de maneira séria. Acreditar de verdade. Por exemplo, no livro do Padre Gabriele, que ele relata as experiências dele como exorcista, o livro é só sobre as experiências dele como exorcista, ele, inclusive, conta o caso de um pároco, um padre, que não acreditava na existência do demônio. Por incrível que isso pareça, isso existe. Você sabia dessa? Essa para mim foi novidade. Não esperava, não esperava. Mas ele chega a explicar de que maneira esse pároco via a imagem do demônio, enxergava o demônio ou tinha algum conceito de demônio? Veja bem, ele não se aprofundou nisso, mas ao decorrer do relato, ele fala como o padre mudou de ideia. Digamos que o padre era cético em relação a, Prova- ao demônio, talvez por aquela questão humana de ver para crer, sabe? Ou então de E entendê-lo só como um símbolo, né? talvez, É. talvez, por exemplo, ao decorrer do relato, ele conta que aparentemente estava a acontecer um exorcismo em que este padre ele conduzia e o padre estava a ajudar, e os exorcistas precisam, talvez muito mais do que os padres que estão a celebrar, estão exclusivamente a serviço das paróquias na questão de confissões e afins nessa vida paroquial. Talvez os padres exorcistas precisam de um nível de pureza muito mais superior ao de um padre comum, digamos assim, porque alguns filmes de Hollywood relatam, e isso de maneira acertada, que os demônios gostam de falar dos pecados das pessoas que estão a ajudar num exorcismo ou que estão conduzindo o próprio exorcismo. Você já deve ter visto filmes assim, Sim. onde o demônio olha para o marido da mulher que está possessa e fala, né, das vezes que ele se deitou com outras mulheres. E Que ele neste é caso, adúltero, né? exatamente. Neste caso, não é diferente. O padre começa a falar sobre os pecados deste padre que não acreditava na existência. O homem que estava possuído, ele disse que alguns pecados deste padre, e na hora este padre corou e saiu da sala. Ou seja, era verdade. Mas a partir dali o comportamento do padre se modificou totalmente. Ou seja, a malice que vem para o bem. E isso também
nos faz lembrar de uma questão, né, que o Santo Agostinho já refutou a respeito lá da... Por que que Deus permite que o mal exista, né? Que é aquela grande frase do Santo Agostinho, que é: Deus não permitiria um mal se não soubesse tirar dele um bem maior. E isso entra até numa questão que podemos falar neste episódio ainda, ou talvez deixemos para o próximo, né? Que é a questão que só existem dois modos de ser possuído: ou pelos seus próprios erros, né? A maneira como você vai conduzindo sua vida, indo a lugares que não deveria, ou por amor a Deus. Vou citar o exemplo aqui do Padre Pio, por exemplo, um homem que sofria com opressões demoníacas e era um santo. E mesmo assim sofria. Mas entra a questão do Agostinho. Deus não permitiria um mal se não soubesse tirar dele um bem maior. Mas a maioria das pessoas, elas vão acabar indo mesmo pela primeiro nível de possessão, né? Que é indo a lugares que não deveriam. O próprio Vaticano, ele soltou algumas notícias recentemente de que, de uns anos para cá, o número de possessões demoníacas aumentou. O Papa Francisco menciona a seguinte coisa: que as pessoas precisam parar de pensar no Satanás como algo sendo imaginário e apenas um conjunto de símbolos para você determinar e delimitar o mal dentro da religião cristã, e começar a levar esse cara a sério, porque essas coisas estão acontecendo e as pessoas precisam de ajuda. E pelo número de exorcistas, por um exorcista em si já ser algo precioso e difícil de você fabricar, difícil de você fazer, o número deles hoje já é baixo, já está escasso a formação deles e tal. Então, as pessoas precisam se atentar para uma realidade espiritual que as cerca, justamente pelo secularismo, né? Justamente pela ideia de que você vive somente no mundo material e matou totalmente toda e qualquer relação com o espiritual, uma relação correta com o espiritual. Esses números de casos, de possessões vão aumentando. Só que o que me chamou a atenção nisso também é o detalhe de que quem meio que passa a perceber esse tipo de coisa, primeiramente não são os padres, porque antigamente, quando as pessoas tinham as suas agonias, né, os seus problemas pessoais, as suas dores, elas a primeira pessoa com quem elas conversavam que não tivesse dentro do ciclo da família era um padre. Isso há anos atrás, séculos atrás, seria um padre e tudo mais. Hoje não, a primeira pessoa as quais elas procuram, né, quando elas querem uma ajuda profissional, é um psicólogo, é um psiquiatra, é um Terapeuta. terapeuta. Exatamente. Se você parar para ouvir tudo que esses caras ouvem hoje, e você tiver lá do seu lado um caderninho de características de possessões demoníacas, absolutamente todas elas vão bater, em um grau menor ou um grau maior. Alguém que foi completamente total possesso, e aquele momento ali ele só tá dando um tempo, ou alguém que desceu tanto ao nível do demônio, ou seja, quebrou tantos os mandamentos de Deus e, tipo, negou tanto a sua fé, que na condição humana, em um estado plenamente consciente, ele já age como um demônio, né? Ele já age como um espírito maligno, corrompendo as outras pessoas através das suas atitudes, das suas ações, das suas falas, ou mesmo do seu próprio estilo de vida, ou das suas convicções que ele tem consigo. Pode perceber que essas coisas, elas não estão separadas umas das outras, né? As pessoas que levam uma vida mais hedonista, sem significado algum, ou pelo menos sem prestar atenção num transcendente, são as primeiras pessoas que grande peso psicológico, pela carga psicológica que os abusos que elas cometem contra o próprio corpo delas e contra as outras pessoas serem tão grandes e tão pesados, elas correm pro psicólogo. E na hora que o cara bota tudo aquilo na ponta do lápis, ele deveria ser o primeiro a sacar que, tipo, não, peraí, amigo, aqui tem a influência de um espírito maligno. O problema é que eles também são secularistas, né? Eles também não têm. No entanto, quando você tem alguém formado em psicologia que tende a pelo menos uma ótica cristã da coisa, seja ele um protestante, seja ele um católico, ele vai sacar que ali vai ter influência demoníaca sim, entendeu? E aí um cara, né? Não que eu leve exatamente muito a sério o pessoal que é acadêmico, mas é um nome relativamente importante dentro desse termo, que é o Dr. Gallard. Ele vai mencionar não, ele vai traçar um estudo em cima disso, de que boa parte dos distúrbios psicológicos e mentais que os pacientes dele vêm tendo ultimamente, né, se relacionam diretamente com possessões demoníacas. Ele
Também, sem dizer algo que fosse dito na boca de um padre ou coisa do gênero, ele menciona aquilo que a gente já falou várias e várias vezes, que a inteligência de um demônio, ela é diferente da forma da inteligência humana. O raciocínio dele é direto em cima da conclusão, ele não vai por fases, né, como nós fazemos. E por isso, a capacidade dele de nos manipular, de nos controlar, de nos sugerir ideias que Eu no acho estado normal a gente perigoso, não faria. eu acho perigoso, Cacique, tentar decifrar como funciona o, pen- o, É, o assim, raciocínio angélico, porque não sabemos nada sobre isso. Nem o doutor dos anjos, podemos colocar assim, São Tomás se atreveu a tentar mensurar como funcionava o raciocínio o angélico, que eu porque é uma coisa sei que foge ao nosso. é que eles são mais inteligentes do que a gente, que eles são mais Isso espertos do sem que a sombra gente. de dúvidas. E quando eles decidem brincar conosco, né, é a hora que o nosso psicológico quebra. E foi essa quebra de psicológico que ele percebeu em cada um dos pacientes dele. Só que esse é o problema, né, de quando você tá no meio acadêmico, que é comprometido com uma certa pauta, quando você começa a escrever sobre essas coisas e dá a elas os seus devidos tratamentos, né, que seria oração e exorcismo, você passa a sugerir esse tipo de coisa, você não vai ser levado a sério. Inclusive, Cacique, você dizia aí sobre essa questão dos psiquiatras e, e exorcistas. O padre Gabriele fala que no passado essa relação era mais estreita entre psiquiatras e exorcistas. Inclusive, o padre Gabriele diz que nos casos mais severos, e até os mais leves, ele pede para que a pessoa vá ao médico, inicialmente num médico sério, para ver que talvez o problema dela seja psicológico, né? Ou, por exemplo, que o demônio pode causar doenças, né? Mas talvez tenha surgido algum tipo de alergia em você que não se cura facilmente, mas indo ao médico se resolve. Você não está sofrendo com problemas em relação ao mundo espiritual. Talvez são questões físicas realmente. E aí você vê a seriedade dos exorcistas. O que a igreja protestante também ajudou a banalizar, que é esta questão da ação do demônio no mundo. Onde pessoas dizem, e isso já falamos nos nossos vídeos, onde pessoas dizem que há ação demoníaca onde não há e negam a ação demoníaca onde há ação demoníaca. E o padre Gabriele fala inclusive sobre ausência, ou seja, não existe padres exorcistas em vários países. Há vários países que não têm a presença. O número de exorcistas é tão escasso hoje em dia que há países que não têm padres exorcistas. Inclusive, se não me engano, acho que é de 50 anos para cá, o número que eu tenho aqui é que nos Estados Unidos você tinha 12 e agora tem 50. Esse é o grande número e avanço de investimento na guerrilha espiritual. É te ver como é difícil formar um padre exorcista. De 12 Sim, para 50 é muito, entendeu? sim. Como eu disse que existe uma questão de banalização da ação demoníaca, isso nos faz pensar até de maneira cronológica e pensar, bom, o demônio age no mundo. Acredito que todos que estão assistindo este vídeo acreditam nisso, e eu quero crer que aqueles que não acreditam nisso, pelo menos, depois de nos ouvir, considerarão buscar mais sobre isso. Ninguém está tentando convencer ninguém. Nós somos da tropa que vem para informar e não convencer. Assim como o nosso pai. Ele não veio para convencê-los. Ele veio para informá-los. Né? Se você não acredita que ele veio para salvar, é um direito seu. Certo? Então nós estamos aqui para informar, não para convencer ninguém. Então, a primeira ação documentada que nós temos, demoníaca, é a revolta. Não é nem em relação ao fruto. É a revolta. É quando os anjos se tornam demônios. Porque demônios nada mais são do que anjos que caíram.
foram expulsos, que negaram Deus, Lúcifer acendeu uma chama e vários o seguiram. Que isso também é uma coisa que as pessoas esquecem. Lúcifer não foi o único. Ele foi o primeiro e é o líder, mas ele não é o único. É interessante porque esse é um simbolismo que ele vai ser passado através dos séculos, né? A quebra da obediência, a revolta àquilo que é maior do que você, a quebra de um mandamento, de um compromisso. Então, quando você tem, né, a questão da palavra diabo, e a tradução dela direta do latim, diabolum, né? Aquele que separa, que divide, uma ideia geral do que você pode ter como concreto dentro de identificar algo que seja satânico, algo que seja, algo que seja infernal, é sempre esse descumprimento, essa revolta, essa separação, essa inversão, porque o diabo ele vai conseguir imitar a Deus, só que sempre de uma maneira contrária. Então, tudo aquilo que Deus cria no céu, ele criará na terra, ele criará no inferno. Então, ele quebra a corrente de obediência com Deus no céu e cria uma corrente de obediência no inferno. Ele pertencia a uma hierarquia celeste e agora ele passa a pertencer e dominar uma hierarquia profana, entendeu? Sim. E muita gente, isso se repete até hoje, né? Essa ideia da revolta, principalmente nos mais jovens, né? A revolta com o que veio antes, a revolta com o que é maior. Não nós somos os nossos ah, próprios deuses. Não precisamos de um. Mas isso é outra questão que podemos tratar futuramente. Então, o primeiro movimento demoníaco foi esse, da revolta. E muita gente se pergunta, bem, mas os anjos se revoltaram contra o seu criador, e isso é o que mais uma das coisas que nos difere dos anjos, porque os anjos, apesar de sermos criações, os anjos são apenas criaturas de Deus. Nós somos filhos de Deus. E, portanto, aí existe um valor maior na nossa corrupção do que na corrupção dos próprios anjos, entendeu? Tem uma coisa que eu acho interessante, que é eles sempre estiveram aqui desde o princípio. Só que nenhuma tomada de decisão eles podem fazer em relação a gente. Nada, nem anjos, nem demônios podem nos obrigar a fazer nada. E, portanto, eles são só observadores. Como observadores, eles não sabem o fim da história, né? Mas a Ah, não, questão é, existe a ação concreta deles, não existe? existe, mas aí entra uma questão. A não ser que haja intervenção divina, nenhum deles podem intervir concretamente na nossa vida. Por exemplo, se assim Deus quiser, mesmo que você não faça nada, digamos assim, mas Deus tem um plano para você, algo extraordinário, de muito ruim ou muito bom, acontece na sua vida sem explicação. Ah, esse nome nós damos de um milagre, certo? Se é uma coisa boa. Um milagre acontece na sua vida. E às vezes você para pensar, você não merece aquilo. Você faz um relatório, um exame de consciência, você percebe que você não merece aquilo. Na verdade, você tem levado uma vida muito estranha. Mas, por algum motivo, aí entra aquela questão, melhor dizendo, corrigindo, Deus sabe que aquilo é o melhor para você e aquilo vai fazer uma diferença na sua história. Então pode acontecer. Mas de maneira geral, é como eu disse anteriormente, essas intervenções dos anjos, os anjos do bem que ainda enxergam a Deus, porque os demônios são privados disso, eles não veem mais a Deus, os anjos veem. Então, se você ou estiver levando a vida desregrada ou amar demais a Deus, essa é a regra geral, estes seres espirituais irão agir na sua vida. Anjos podem aparecer para você, demônios podem aparecer para você. E isso entra em outra questão que também é muito discutida aí por os intelectuaizinhos da internet, os ateus, os pagãos. Assim, o demônio está trancafiado na Terra, ele está reinando na Terra, ele aparece, pessoas como no livro da Rebecca Brown,
Não se pode falar, por exemplo, se você ler a Divina Comédia, você vai ter uma certa noção das coisas, né? O único reino, e se é que se pode dar o nome para isso, é o inferno de Satanás. E o poder de ação dele aqui não muda ao longo da história. Para amarrar essa questão do porquê que eu falei da primeira ação demoníaca e da influência do demônio na história da humanidade. Que essa é uma questão delicada, inclusive. Podemos falar aí da última grande guerra. O demônio não pode obrigar ninguém a fazer nada, mas ele pode sugestionar, ele pode fazer uma incursão, uma possessão e por aí vai. Este tipo de coisa eles podem fazer. Então eles podem facilitar, eles podem soprar no ouvido algumas ideias para algumas pessoas e essas pessoas podem achar, até porque nos dias de hoje as pessoas não conseguem mais diferenciar as ideias que surgiram delas mesmas e as ideias que foram sugestionadas, sejam por questões espirituais ou sejam por questões naturais. Ou, melhor dizendo, os seres humanos, a interação humana fez com que a experiência dele humana fez com que ele pensasse daquela maneira. Ele não consegue mais fazer um discernimento disso. Em nenhum grau ele consegue fazer isso. Obviamente que todos nós temos coisas em nossa cabeça que a gente nem sabe de onde saiu. Alguns conceitos, às vezes conceitos filosóficos, inclusive, você não sabe nem onde você leu, mas você leu em algum momento e tá ali, né? Ou alguns santos, por exemplo, que um grau de santidade tão gigantesco que ele aprende as coisas por osmose, tem vivência, uma vivência do cara num recluso ou no deserto, por exemplo, os santos do deserto, o cara consegue desenvolver sabedoria, entendeu? E aí isso é intervenção divina na vida do cara. E também pode acontecer a intervenção demoníaca na vida do cara. E aí você parar pra pensar, então quer dizer que grandes gênios da história da humanidade podem ter sido influenciados? Ah, pode sim. Pode sim, até porque muito do pessoal que vai influenciar a física e a química no, depois do século XV, né? No século XVI, nenhum deles era simplesmente só um racionalista, alguém que trabalhava com experimentações e matemática. Não, todos eles tinham algum envolvimento em ocultismo, em crenças mitológicas ou coisas assim. E com isso eu quero dizer, eles acreditavam em fadas, em gnomos, em bichos das florestas, espíritos do ar, espíritos do fogo, espíritos da água. Ou seja, alguma coisa de ocultismo, de gnose, eles tinham ali, entendeu? E Isso, isso não era só, o meu passatempo, não. Cara, isso aí vai ser meio que fundamental para a ciência que eles vão desenvolver à frente, entendeu? inclusive, Cacique, isso é uma questão interessante, que é o próprio ocultismo, aparentemente, no imaginário popular, o ocultismo só tem a ver com o satanismo. Diretamente com o satanismo, né? Que não é um erro, né? Não é um erro dizer que está relacionado. É um erro dizer que é o tipo de gente que explicitamente adora Satanás. Não. O ocultismo está relacionado com práticas ocultas, não visíveis, Conhecimentos secretos, esse tipo de coisa, assim. exatamente, com conhecimento ancestral, conhecimento espalhado por diversas religiões diferentes, diversos lugares do mundo, conhecimento, basicamente, é o conceito teosófico da coisa. Esse é as pessoas que bem conceituaram essa desgraça. Uma das pessoas foi a Madame Blavatsky, que foi a desgraçada que criou as ordens teosóficas aí da vida. Mais Mistura precisamente, a ordem teosófica que mistura várias religiões, né, conhecimentos de vários povos diferentes, de várias épocas diferentes, magia, bruxaria, astrologia, outras religiões, outras grandes religiões, questões de outras grandes religiões, eles misturam tudo e fazem um emaranhado de informações que deixam as pessoas que têm contato com isso malucas. que não tem como você absorver todo esse tipo de informação, de conhecimento, sem que você tenha algum desprendimento da realidade. Porque é como se você estivesse tentando compreender as leis do universo a partir de conhecimento que advém de outras entidades.
que tem um intelecto próprio para compreender aquilo de forma funcional. Você não, você é só um ser humano. Então, você tentar entender como é que funciona a realidade a partir de um raciocínio angelical, você não vai conseguir, cara. Você vai ficar doidinho da cabeça. E aí você tem os exemplos como a própria Madame e o Aleister Crowley, né? Que vão oferecer meio que espécies de leis, de maneiras de você conseguir fazer um ritual, de manipular esse tipo de energia, sem que você venha sofrer as consequências ou cometer erros ao fazer isso, né? E aí é interessante porque você, num primeiro nível, quando a gente começa a falar sobre pessoas que vão fazer contratos com demônios, pessoas que vão adorar o capeta, você vai pensar no Toninho Diabo, que é um cara que veste uma capa preta, tem a porra de um capeta no quarto dele, e fica andando por aí falando que ele é satanista. Mas não é assim que funciona, entendeu? O Toninho Diabo não é satanista, ele é só engraçado. E a verdade, né, é que pra você chegar num nível desse, ou algo do gênero, o que mais acontece é a questão do rompimento da sua humanidade, o rompimento da sua consciência. Como assim? Se o primeiro ato de demoníaco foi a questão de uma revolta, ou seja, você age contra o ordenamento divino, aquilo que vai te conduzir por esse caminho é agir contra o ordenamento divino que Deus colocou a você, entendeu? Então, você acaba rebaixando o nível da sua humanidade. Por que que em certas possessões demoníacas as pessoas devoram insetos? Por que que em certos lugares onde rola esse tipo de ritual, um exemplo, um pessoal que gosta de uma religião de matriz aí mais africana, você tem pessoas convulsionando ali, tendo comportamentos inumanos, grunhidos, gemidos, suor, descabelamento, as pessoas dançando ao redor de maneira ritualística, algo completamente desordenado e caótico, provo promo provocando ali, tipo, um número de sentimentos que não são os sentimentos de devoção, sabe? Ou pelo menos de você entender que ali está seu Deus, ali está a entidade maior que rege a sua vida. Não, na verdade, é quase como um contorcionismo espiritual. Por que isso? Porque isso é a maneira que os demônios têm de cuspir ou de desfazer aquilo que era o intuito da criação divina, aquilo que era o intuito do trabalho de Deus para com seus filhos, né? De que eles se assemelhassem perfeitamente a ele, né? De que eles chegassem ao seu nível de serem como ele, entendeu? Então, você pega um ser humano e você coloca ele no seu nível mais baixo, em que ele começa a ficar retardado, que ele começa a ficar bêbado, que ele começa a agir que nem macaco, ele começa a comer insetos e comer coisas cruas, assim, vísceras de animais, todas essas coisas, assim. Andar como um animal em si e tudo mais. E não Deixar de esqueçam, fazer higiene básica, todas essas coisas assim, entendeu? É a a forma que demência, demência, exatamente, demência. demência. Não esqueçam, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se Satanás, Lúcifer, se revoltou contra Deus, você Ele acha também se revolta contra a que é o gente. seu criador? Você acha que ele não tem uma revolta, repulsa contra seus filhos? Por que seria diferente conosco? Não confundam, não caiam na semântica barata dos mentirosos. Por isso que o verdadeiro humanismo é a obediência divina, porque ali se concentra o verdadeiro bem, e não o contrário, e não a desobediência e a obediência ao homem, porque quando você obedece somente ao homem, você vai estar no controle das sugestões demoníacas. Eu obedeço a mim mesmo, né? Estoicismo Porque, barato. porque justamente, né, quando o padre Gabriel Amorfi menciona que o capeta é um cachorro amarrado numa corrente, em que ele só vai te atacar se você caminhar diretamente a ele, contudo você pode tangenciá-lo, você pode passar perto dele sem que ele lhe alcance. É justamente para você não esquecer que o cristão ele tem três inimigos, né? O mundo, a carne e o diabo. Com maior frequência você vai estar lidando só com o mundo e com a carne, raramente com o diabo. No entanto, as ferramentas do diabo com frequência são o próprio mundo e a carne, entendeu? Então, eu ficava muito preocupado, ai, ai, caralho, possessão demoníaca. Não, 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 pera aí, amigo. Olhe primeiro pra você, tente não agir como um animal. Tente não aceitar e impor aquilo que as pessoas colocam pra você, porque
querendo ou não, depois de eu ter citado essa história sobre comer insetos e espíritos de baixeza, você tem hoje na ONU uma grande agenda para fazer com que as pessoas troquem a proteína vegetal agora pela proteína do inseto, entendeu? Então, estas coisas elas passam a ser relacionadas quando você vê pessoas de alto escalão querendo impor situações humilhantes a você. Porque é exatamente esse tipo de imposição que são as coisas que demônios fazem, num nível mais particular e direto. Inclusive, Cacique, você citou essa questão da alimentação, tem a questão maniqueísta, né? Acreditar nessa dualidade que o mundo surgiu da briga entre um Deus bom e um Deus Um Deus mau. mau. Ou seja, É, colocam Lúcifer no mesmo grau de, de poder de Deus. Um absurdo. E outra coisa, os maniqueístas defendiam também essa questão. O veganismo já é muito mais antigo do que se imagina. Os maniqueístas defendiam essa ideia de não se alimentar de animais, nada que tenha seja provindo de animais. Então, isso é uma questão maniqueísta também. Mas como eu dizia, o poder do demônio hoje, quando eu digo o demônio, estou dizendo o primordial, né? Não estou falando das bestas que o acompanharam. O poder do demônio não vai variar de acordo com o tempo. Então, amarramos a questão. Existe influência demoníaca desde o primórdio. E isso deveria ser claro, porque está em Gênesis. Depois você vê a desgraça acontecendo, né? Questão de Abel e Caim. Você pode dizer o grau de influência demoníaca que teve, são consequências da origem do pecado. E todas as desgraças que vieram, tem a questão que podemos falar futuramente da vinda de Maria, que serviu para quebrar essa geração de Eva, como a ascensão da mulher. Inclusive, o Cacique vai falar mais adiante dessa questão do porquê o feminino é importante pro satanismo. Mas então o poder do demônio não vai variar de acordo com a época. O poder dele é o mesmo. O que muda são as aberturas para ele exercer o poder dele, manifestar o poder dele. Hoje, é evidente, isso são palavras de exorcistas, não minhas. É evidente que hoje o demônio consegue manifestar mais do que nunca antes o seu poder. Porque as pessoas estão abrindo, como o Cacique disse, demônio é uma entidade acorrentada, e hoje, mais do que nunca, as pessoas estão se aproximando dele. De quais maneiras? De todas imagináveis. Pessoas fazem filmes com cultos onde a maioria das pessoas, mesmo que a mensagem do filme seja para apresentar aquela seita, aquela religião como uma coisa negativa, as pessoas querem respeitar aquilo de alguma forma, arrumam uma maneira de respeitar aquilo. Pessoas são sacrificadas em rituais e as pessoas dizem que devemos respeitar porque é uma religião diferente. tem aquela porra daquele filme lá chamado Midsommar, alguma merda Sim. assim. É um casal que vai pra um vilarejo onde tem uns ritual muito estranho, não sei o quê. Pagão? Aí a mulher mata o cara porque o cara tava atraindo ela. É uma porra assim. Lembrou disso? Sim. Eu não assisti o filme, Eu mas também já não, vi mas algumas coisas sobre. literalmente, absolutamente todas as feministas que eu conheci tinham uma foto dele ou alguma coisa, algum texto sobre a fotografia do filme, o enredo do filme. Ou seja, de alguma forma admiram o que aconteceu ali. Todos nós temos pessoas, conhecemos pessoas que já foram em centro espíritas, participaram em terreiros de rituais, consultaram pessoas para prever o seu futuro amoroso ou coisas do gênero. Todas essas coisas abrem precedentes, ouçam bem. Não estamos dizendo que vai acontecer, mas abre precedente. Abre precedente para isso. Então, o poder do demônio não muda, é o mesmo, só que o comportamento humano, o livre-arbítrio humano pode aproximá-los de Deus ou distanciá-lo. Quando você se distancia de Deus, meu amigo, só existem dois caminhos. Se você se distancia de Deus, você se aproxima de outra coisa. E Exatamente. vocês sabem o que é essa outra coisa. E aí que tá, né?
Tipo, você pode perceber que os homens mais velhos, de 50, 60 anos e tudo mais, eles eram assim, eles podem virar e reclamar que: "Ah, o mundo hoje está diferente, as pessoas estão mais maus, a juventude está mais desviada". Aquelas reclamações clássicas que todo mundo já ouviu de gente mais velha falar, né. Só que o ponto é que não necessariamente é o mundo que acabou mudando de verdade. A corrente das coisas não se tornou diferente, mas o fato é que as pessoas pararam de rezar. Elas passaram a rezar muito menos do que elas rezavam antes, porque o ser humano continua sendo o mesmo pecador o que ele sempre foi, entendeu? E o Sempre demônio teve as sabe o poder de uma oração. exatamente. É a partir desse século que quando a gente vai largando essas coisas, deixando isso de lado, quando a gente para de rezar, é que a gente fica sujeito a maior nível de manifestação deles, entendeu? E aí as novas coisas vão aparecendo, né. Você vai tendo problemas e tentando compreender o que que a sua filha com 19 anos já fez 4 abortos, então, porra, aí você fica na dúvida. Você vai tentando compreender por que que o amigo do seu filho tem tanto maluco que usa droga e uns cara que é meio fanboy, entendeu. Você não acha resposta pra isso. Você fica na dúvida, você não entende. Velhos, cara, os mais velhos têm que entender que se eles falam com um ar de saudosismo: "Ah, na minha É, época era mas isso e aquilo". porra, na Se as época dele coisas já estão tinha. assim, mas se as coisas estão assim, eles têm parcela de culpa, porque viram acontecer e não fizeram nada contra. E depois da desgraça feita, eles ainda têm a pachorra de colocar exclusivamente a culpa na geração atual, como se eles não tivessem. Mas deixe estar. No juízo final, você responde pelos seus pecados, meu filho. E eu vou responder pelos meus. Lembre-se disso. Não é pelo outro. Ah, não adianta você, quando você estiver diante da verdade, se é que você vai chegar até essa possibilidade de estar diante da verdade, não vai ser condenado direto. Não adianta você falar que, justificar os seus erros. Eu não fiz isso porque a outra era uma... Eu traí a minha esposa porque ela era uma vagabunda e me traiu primeiro. Isso não vai funcionar. Continue, Cassi. Assim, né, pelo fato da questão das pessoas pararem para rezar menos do que elas rezavam antes, elas se tornam muito mais filhas do seu próprio tempo, né, espíritos do seu próprio tempo. E aí, você vai percebendo que se você não tem se você não atenta mais para as coisas do céu, se você não atenta mais para o divino, seu coração fica vazio. No entanto, o ser humano ele tem certo fascínio com a questão de você adorar a algo, de você pertencer, pelo menos pertencer a alguma coisa o ser humano deseja. E é nesta hora em que você deseja pertencer tanto a algo, ter uma identidade, fazer parte de alguma coisa, em que no seu coração você vai abrir espaço para aquilo que aonde Deus deveria reinar, você vai colocar algo ali. Algo que seja material, algo que seja de fora, algo que seja uma novidade da atualidade, alguma coisa que seja, né. Frequentemente eu vejo com garotas a questão do K-pop e com moleque, sei lá, mano, coisa de retardado. Aquelas coisas passam a ser os senhores da vida das vidas, né, dessas pessoas. Toda o pensamento, toda a adoração delas passa a ser através daquilo ali. E é nesse ponto em que você começa a ter um digital influencer, um influencer na sua vida, uma coisa que seja assim, em que esse influencer também não é a melhor pessoa que sirva para aconselhar as outras pessoas ou ser um modelo ou um parâmetro de vida, né. E esse cara também é influenciado, esse cara também é sugestionado. Então quando você tem essa escala em que você tem os mais jovens com os seus ídolos, e os seus ídolos com os seus empresários, e os seus empresários com as suas vontades de fazer mais dinheiro, e essas vontades de fazer mais dinheiro alinhadas ao intuito demoníaco, você tem uma grande cadeia de você influenciar as pessoas de uma maneira demoníaca. Então, o pacto, a ação do capeta, ela não é só individual, direta, pessoal, como única pessoa. Não, mas ela ocorre em cadeias também, níveis de influência. E aí que tá, quando a gente começa a tentar compreender como é que as pessoas ganham poder, ganham influência, ganham coisas assim, ganham facilidades em suas vidas, nunca é de maneira direta. Ou seja, se um cara faz um pacto com um demônio ou uma coisa do gênero, o demônio não vai trazer do inferno uma casa pra ele, não vai trazer do inferno uma mansão pra ele, não vai trazer do inferno Não muito vai sim. dinheiro. Não, não vai.
ele vai facilitar os meios para que isso ocorra. De repente, uma ação que ele comprou supervaloriza, de repente, ele recebe uma espécie de uma herança, de uma promoção no trabalho, ele recebe uma facilitação em todas as coisas que ele se propõe a fazer. E nunca é uma facilitação simples, mas uma facilitação muito boa, sabe? E a partir disso, ele vai ganhando a sua alma cada vez mais. Estas riquezas, elas vão ficar e vão influenciar as outras pessoas. Só que é diferente de quando algo é construído com o seu trabalho, com o seu suor, com sua própria vontade, porque os frutos de algo que advém de um pacto, os frutos de algo que advém do maligno, eles sempre geram briga e confusão. Se o dinheiro por si só ele já é algo meio complexo de você conseguir lidar sem que as pessoas se estressem e briguem por ele, imagine um dinheiro advindo de um pacto, pertencente diretamente a Mamon, entendeu? Lembrando, Porra. Cacique, que a qualquer momento esse pacto pode ser desfeito. A qualquer momento. É, mas as O pessoas indivíduo, raramente se arrependem, né? claramente, porque elas acabam se cercando de pessoas que são adeptas desse tipo de coisa também. Mas, se por algum motivo alguma pessoa da família consegue convencê-lo a sair, porque há casos de pessoas que eram satanistas aí e decidem sair. Às vezes acontecem algumas coisas extraordinárias na vida da pessoa, intervenção divina, né, muitas pessoas rezando por ela ou algo do gênero, e essa pessoa acaba por procurar um padre, alguém procura um padre exorcista para ajudá-lo a desfazer este pacto, né? Mas isso foi até interessante você mencionar isso, porque as pessoas perguntam: não é, então não é ruim fazer um pacto, porque se eu fizer um pacto para ter sucesso, né? Isso até é uma questão. Ah, realmente é propaganda isso de vários artistas fazerem pactos? Não. Isso é real e tem fortes indícios para isso. Você nunca, dificilmente você vai poder marretar, bater o martelo e dizer: este indivíduo fez pacto. Porque pessoas que mexem com isso de maneira séria, existem as coisas jocosas que também são prejudiciais, como o Cacique falou da questão do Toninho do Diabo, e tem outros por aí. São maléficos, mas são coisas caricatas, sem graças que não deveriam ser feitas. Mas existem as pessoas sérias que fazem isso de maneira subliminar, de algumas ocultas, algumas secretas, algumas discretas. Nunca poderemos bater o martelo, mas que há fortes indícios. Há. Então, as pessoas a qualquer momento podem se arrepender disso. Mas por quê? Por quê? Então, qual que é o principal motivo de você não fazer o pacto, já que você não, ah, eu não acredito no que vem depois daqui, não sei o quê. Para você vai ser muito difícil, porque realmente muitas dessas pessoas que fazem pactos, o demônio facilita a vida dessas pessoas. Só que sabe por que que ele não faz coisas ruins na vida dessa pessoa? Sabe por que que essa pessoa não é possuída? Acho que essa que é a grande questão. Por que que as pessoas que fazem pacto não são possuídas? Porque ele já possui a sua alma. Pra que que ele vai te possuir? Se você deu a alma de livre e espontânea vontade pra ele. De mão beijada. De mão beijada, sem que ele fizesse nada. Sem que ele se esforçasse. Pra que que ele vai te possuir? E nós já falamos isso. Sim, o demônio pode possuir pessoas santas. Podem, se Deus quiser. Porque não pela fraqueza dessas pessoas. Porque Mas elas. por amor que elas têm a ele. Exatamente, como o caso. Como se chama o caso real da Emily Rose, Cacique? Cara, acho que o nome dela era Ellen ou era Hannah, um dos dois. Um dos Que dois, era eu não lembro. Ellen. Que era Ellen, Ellen. né? É. Hannah, você me fez lembrar de um personagem totalmente MK ultrado. É, meu amigo. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Mas Pois então, diga. pois, né, é porque, como você estava falando da questão de que pactos podem ser quebrados e tudo mais, e que existem as pessoas jocosas como Toninho o Diabo, mas outras pessoas que fazem isso mais a sério. Marina Abramovic seria uma delas. Sem dúvida. Cara, tem E alguma ela noção? nega, até É, hoje ela nega. porra, mas é questão, mano. É o óbvio, né? É a questão do óbvio. As pessoas estão vendo a merda acontecer e elas preferem não acreditar. Elas preferem simplesmente falar, ah, deixa pra lá. É aquela frase do
do Carl Groucho, não sei pronunciar o nome dele. Você vai acreditar no que eu estou falando ou no que seus olhos estão vendo? Cê- Basicamente, Cara, acredite no que eu falo, seus olhos não têm o poder de enxergar a realidade. simplesmente vazou uma fotografia há um tempo atrás de uma galera da elite da política americana, envolvendo também a Marina Abramovich, todos eles andando em círculos em volta de uma estátua de Moloch, com uma fogueira no lugar. Isso vazou, tipo, valendo, e todo mundo falou, haha, legal. Apenas isso, e mais nada. Teatral, É teatro, é tudo pelo teatro, bem da é, arte. é só teatro. E aí sim, você tem esse nível de pessoa, mas no Brasil, tu consegue imaginar alguém que tenha feito esse tipo de coisa, talvez se arrependa, ou melhor, sei lá, não sei se ele se arrepende ou não, na verdade acho que não, mas que ele foi definhando, cara, depois que pegaram ele, tu consegue lembrar quem? Não. João de Deus. Tudo aquilo que ele fazia no consultório espiritual dele, envolvendo toda aquela galera ali, aquilo tinha muito a ver com quantidade demoníaca, cara. E uma coisa interessante, é que quando você vê essas pessoas metidas a guru espiritual e a curar as pessoas e a fazer milagres, eles nunca conseguem falar o nome de Cristo. Ou pelo menos o nome de Deus. Eles não conseguem, justamente por quê? Porque como todo o processo dos poderes, dos milagres deles, que advém de uma entidade maligna, o Espírito Santo ele não vai habitar onde está o maligno, entendeu? Uma vez, o seu Hernani mencionou isso, eu achei maravilhoso, quando ele contou o relato de uma curandeira, uma curandeira, uma benzendeira, para falar a verdade, que ela tratou de um boi, o boi tava para definhar, ela tratou do boi, e ela mandou o cara guardar o boi, tirar o boi da frente de casa dele, porque as pessoas estavam sentindo muita inveja daquele boi ali, o boi tinha ficado sobrecarregado. O que foi que ele mencionou ali que eu achei interessante? É que quando Deus dá esse tipo de dom de uma pessoa normal fazer milagres, essa pessoa tem que fazer aquilo por amor e por fé. Ela nunca pode pegar dinheiro em troca, ela nunca pode fazer riqueza com aquilo ali. Porque o dom é de Deus, não é dela, entendeu? E essa curandeira fez exatamente esse tipo de coisa. Ela só pedia um bolinho em troca, carinho, esse tipo de coisa, né? Ou seja, ela era uma boa, ela era devota de Nosso Senhor e tal. Mas o Senhor João de Deus não é. Porque quando você para pra ver a biografia dele, a história de vida dele, o cara vivia no puteiro, ele tinha esquemas e esquemas de cobrar aluguel. Tipo, sabe quando você tem. Sabe quando a milícia ela passa a cobrar da galera a segurança do lugar? E se não pagarem o lugar é invadido, entendeu? Ele fazia esse tipo de coisa com os hotéis Rio de locais. Janeiro. E é exato, com as lojas locais e tudo mais. Ou seja, ele era um cara que pra Rede Globo e pra toda aquela galera ali, ele era um cara muito espiritualizado, muito gente boa. Só que aonde ele agia, no estado em que ele estava, era exatamente o oposto. Ele não era assim, entendeu? E aí que tá, a galera começou a perceber esse tipo de coisa, até que culminou a denúncia do cara, dos abusos, das coisas que rolava, que acontecia e tudo mais. Então, aí você percebe, né, que quando pegaram ele e ele ficou longe de todos esses envolvimentos dele com essas mulheres, com as pessoas que ele abusava, com as pessoas que ele operava, o homem simplesmente envelheceu 3 décadas num estalar de 3 meses, cara. Seco, magro, raquítico, pé na cova praticamente. É o que é que você vê, né? Que é a questão de você estar envolvido com uma entidade, você vai alimentando ela a partir das atrocidades que você vai fazendo. Só que quando você está fora, quando você está privado de ter as suas ações, de continuar exercendo seus poderes, a entidade ela vai ficar insatisfeita, né, cara? Ela vai parar de ser saciada com as coisas que você faz, parar de ser saciada com o seu pecado. E aí ele passa a ser consumido pelas suas próprias ações, cara. Ele é um deles. E, tipo, tu vai vendo a galera com quem ele andava, com o pessoal da Rede Globo, e principalmente com o Barroso, filha da puta. Não dá. O mesmo cara que virou na pandemia e virou assim, falou, não vai ter missa não pode ter missa, missa é crime. É o cara que fica abraçando o João de Deus aí, entendeu? Fica abraçando abusador e pedófilo. Então, porra, é complicado, entendeu? Sim. Inclusive, aí, o mexer com que nós, como eu disse no início, para rezarmos antes de cada episódio,
e aconselhamos que o ouvinte também faça isso, tenha noção de uma coisa. Por mais que nas igrejas Protex por aí, nas cadeiras de plástico, eu falei, reze que o demônio sairá da sua vida. Já ouviu falar, cacique, sobre a noite do espírito? Não. Usamos esse termo no catolicismo, cacique, para aquele momento de elevação espiritual. Algumas poucas pessoas passam por essa noite, que é a noite em que sofremos grandes tentações, em sonhos, não conseguimos dormir, enfim, porque é uma espécie de teste para elevarmos a nossa fé. Inclusive, há vários casos, por exemplo, no livro de Santa Teresinha, a história de minha alma, ela conta que foi tentada em sonhos, era atormentada em sonhos por pequenos diabretes que, que se escondiam no seu quintal, ainda quando era criança, era atormentada por esses sonhos. Quando já estava no Carmelo, salvo engano, foi nos momentos finais de sua vida, ela ficou extremamente doente e, inclusive, ela morreu muito jovem por essas questões que acabaram degradando a saúde dela. E é uma santa da Igreja Católica e sofreu por isso. Então não pense que você não sofrerá. Pelo contrário, se você vive uma vida desregrada hoje e está tudo bem na sua vida, se você começar a rezar, provavelmente você sofrerá, porque você estava caminhando para sua condenação e você deu uma volta de 180 graus e começou a caminhar para a verdade, e o demônio não gosta nada disso. Ele está perdendo uma alma e ele não gosta nada disso. E ele vai fazer de tudo para desgraçar a sua vida ou das pessoas que te cercam. Porque essa é uma questão interessante, que nós já falamos também muito nos nossos vídeos. Que pessoas que, por exemplo, menina que tem várias tatuagens simbólicas, né? Que isso é uma questão importante. Sim, simbolismos exercem grau de influência. Sim, isso é real. Então, mulheres que têm símbolos em seu corpo, que participam ou já participaram, que têm uma vida totalmente desregrada, às vezes elas não sabem, mas sofrem algumas questões em sua vida, que, como o Cacique disse, podem estar relacionadas, por exemplo, algumas questões mentais, psicológicas, podem ter origem demoníaca e ela pensa que é uma questão psicológica de ordem natural e toma remédios, mas pode ser demoníaca. E acontecem coisas mais graves em pessoas que a cercam. Então, os pais se divorciam, por exemplo, e nem sempre a causa é natural, digamos assim, incompatibilidade, enfim. Você tá falando daquela menina chamada Cheryl Mel, cara? Não, mas pode ser ela. Ela entra no balaio também, né, cara? Ela entra no balaio. Inclusive, Cacique, eu não sabia disso. Tomei consciência recentemente. Hum. Uma coisa que eu acredito que seja uma dúvida geral. O que acontece com as pessoas que são condenadas? Elas ficam a sofrer no inferno eternamente? Sim, mas existem, a igreja denomina assim, casos onde não são demônios que estão atormentando uma pessoa, mas sim almas danadas, nome que os exorcistas dão, que são almas de pessoas que foram condenadas. Portanto, elas voltam à Terra para encher o saco das pessoas, é isso mesmo? Literalmente, elas podem possuir uma pessoa. A maioria das informações que temos sobre demônios advém de exorcistas. Como os exorcistas descobrem? Cacique, você já ouviu? Você não ouviu O Exorcismo Real de Emily Rose? E você me pegou, amigo, porque eu nunca tive coragem pra abrir isso aí, não. Nunca, não. Você nunca ouviu, cara? Não, não, não. Eu só adverti as pessoas a não ouvirem. Porque eu não tive coragem de ouvir essa porra aí, não. Eu ouvi Não, mas com... achei interessante, cara, esse ponto de você falar assim. Primeiro porque o puro suco da demonologia, né? O melhor exercício dela é exatamente quando você tá no exorcismo. Por quê? Porque quando você vai estudar um demônio, a melhor maneira de você estudá-lo é quando ele tá sob o jugo de um santo. E geralmente todo exorcismo ele envolve a questão de você ter um santo presente
que vai subjugar aquele demônio ali. Vai colocar aquele demônio sob as autoridades do padre. Sim. E aí, eu achei isso interessante, porque como você mencionou a questão de almas danadas que possuem pessoas, lembra quando a gente falou sobre a caixa de Book, Sim. em que dentro da tradição deles, aquilo era uma pessoa tão desgraçada que ela não conseguiu ascender ao céu? Porque sendo eles o povo eleito, a partir do momento que eles morressem, eles iriam para o céu invariavelmente, porque eles eram o povo eleito. E aí, Sim. tipo, o membro do povo eleito é tão desgraçado que ele fica preso na terra, e aí ele passa a tentar possuir as outras pessoas. Sim. Eu não Achei diria, isso. eu não diria preso. Eu não diria preso na terra, porque foram pessoas que foram condenadas ao inferno e estão a serviço de Satanás agora. E Uhum. obviamente que não deixam de sofrer. Mas, como eu disse, eles não sabemos ao certo, temos uma vaga, muito vaga noção de céu e inferno. Coisas que nosso imaginário e nossa bagagem cultural nos faz pensar sobre o céu e o inferno. Então nós não sabemos como é essa conexão do mundo intangível espiritual do mundo físico. Não sabemos como é essa conexão. Sabemos que, dependendo do que fazemos e dependendo do nosso amor a Deus, essas coisas agem em nossas vidas e, em alguns casos, elas possuem pessoas. No caso dessa alma danada que o padre Gabriele cita, que possui uma moça, durante o exorcismo, e aí foi uma coisa que interessante que o Cacique falou, né? Que ele se subjuga ao santo ali, e como eu disse, todo padre exorcista tem a necessidade de ser santo. Ele não se autoproclama santo, mas ele sabe que ele tem que buscar a santidade, porque ele tem que ter uma vida tão retilínea, porque ele não pode ter nervosismo, não pode deixar que suas emoções sejam conduzidas pelo demônio, porque o demônio tentará fazer isso durante o exorcismo. O demônio procurará. O demônio não pode ler pensamentos, ele não tem esse poder. Mas, como o Cacique disse, eles são entidades extremamente inteligentes, muito mais inteligentes do que seres humanos, então eles deduzem a partir de um conjunto de informações, eles deduzem coisas. Então eles podem usar essas informações durante o exorcismo. Então se o padre tem leves deslizes, ele pode usar isso contra o padre para desestabilizar o padre. Por isso que os padres, o próprio padre Gabriele fala que da necessidade dos exorcistas estarem em estado de graça permanente e de terem uma vida retilínea em todos os sentidos possíveis, inclusive se tratando dos pecados veniais, eles não podem deslizar, porque almas dependem deles. Esses caras salvam pessoas. Esse é o grau de importância. E durante um exorcismo é o maior material de estudo, porque se vocês analisarem exorcismos, relatos de exorcismos, os padres tentam extrair o máximo de informação. Ou seja, ele pergunta, sempre coloca o nome da Virgem Maria e de Deus, e pergunta se eles temem um rosário, e aí o demônio às vezes não quer falar e ele evoca Deus, evoca São Miguel para obrigar aquele demônio a falar, e aí ele não tem escolha, ele é oprimido pela verdade, pela luz, e é obrigado a dizer a verdade. Eles acabam revelando muitas coisas. O padre Gabriele menciona questões do porquê a Igreja Católica é tão atacada, é tão difamada, porque ela é infiltrada. Sim, a Igreja Católica foi infiltrada, está infiltrada como todas as outras religiões, como todas as instituições humanas, né? No caso, a Igreja Católica não é considerada uma instituição humana por essa questão da sucessão apostólica e da origem como fundação Cristo. Mas, mesmo não sendo uma instituição humana, passou a ser em alguns lugares. As paróquias passaram a ser instituições humanas pela maneira que são conduzidas. Então, o padre tomou conhecimento dessas questões das almas danadas, os padres tomaram essa consciência,
pelos relatos, né, dos exorcistas ao longo da história, de pessoas falam o seu nome, onde morreram, como morreram e a quem servem. Então você vê a hierarquia demoníaca, como o cacique disse, né? Servem tal deus que se subjuga a fulano de tal. E não vou citar os nomes aqui porque não convém citar os nomes, mas sim, as almas condenadas podem possuir pessoas. Mas dando continuidade, inclusive, eu quero recomendar aqui, né, estamos falando demais, mas recomendando novamente as nossas referências, o Padre Gabriele e o Padre Fortia. Quem quiser também saber experiências de santos nisso, podem ler o Castelo Interior, da Santa Teresa d'Ávila, podem ler A História da Minha Alma, da Santa Teresinha, podem também analisar a história de São João da Cruz e a subida ao Carmelo, a própria história do São Bento, né, que está relacionada, que se relacionam muito São Bento ao combate aos demônios, assim como São Miguel também. Nunca é demais aí que se você ficar atormentado depois dessa conversa aí, peça a intercessão de São Bento, São Miguel. É importante, ouvintes. Não esqueçam disso. Então, só amarrando o que foi dito até agora, que eu acho que podemos deixar o restante das informações para uma próxima oportunidade. Não podemos também cuspir aqui várias informações de uma vez e vocês não. Acredito que não será proveitoso para ninguém. Mas amarrando as situações, tudo que falamos até agora. Sim, o demônio exerce influência na história da humanidade, em guerras, até mesmo em histórias fictícias na literatura, pode ter havido influência na opinião do autor sobre assunto A ou B, por causa de uma sugestão demoníaca. Há poucos padres exorcistas no mundo atualmente, isso é muito ruim. O estado de desordem e caos coletivo atual, sempre houve isso na história da humanidade, hoje mais do que nunca, como eu disse, abre brechas para maior ação demoníaca no mundo. Então, não, o demônio não, dizendo novamente, hein? Não, o demônio, o poder dele não oscila. As ações humanas, o livre arbítrio humano, pode fazer com que nós nos aproximemos de Deus ou do diabo. Houve relação mais próxima entre a ciência e a igreja. Isso facilitava o trabalho dos padres exorcistas e dos psiquiatras. Os psiquiatras lidavam com aquilo que a ciência bastava. E os exorcistas lidavam com o que só Deus pode lidar. O demônio, ele não vai possuir os seus devotos, quem assina contratos, pactos de sangue com ele, porque eles já possuem, a pessoa está dando a sua alma para o demônio. Então, ele não se faz necessário a possessão. Isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Não tente fazer desta demonologia uma espécie de ciência, que é o que a maioria tenta fazer por aí, inclusive vendendo até curso disso. Mas acredito que seja isso, Cacique. Se o senhor quer colocar mais alguma informação pertinente, faça suas considerações aí. Cara, eu acho que, por enquanto, por esse momento, é o suficiente. No próximo episódio a gente pode dar uma tratada bem melhor na questão de como é que é, como é que pode ser um problema você ir para um terreiro, você ir para uma mesa branca. De que maneira diretamente esse tipo de espírito, de entidade acaba influenciando e entrando na sua vida? Por que que não é legal você tatuar, talvez, né? Só talvez não seja legal você tatuar um Bafomé na sua costa, uma porra assim, entendeu? Talvez porque não é legal trazer um tal de um garra doente pra dentro de casa, esse tipo de coisa. Exato. Dito Lembrem-se, isso, da minha parte, eu me despeço. cada homem faz o que quer, com ou sem influência demoníaca, e é responsável pelos seus atos. Lembrem-se disso. Que Deus tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Amém.